Bom, gente, embora seja formado em teologia pela Faculdade Teológica Batista de Brasília, nos anos 80, mais ou menos tempo. A Faculdade Teológica Batista que a gente conhece hoje é totalmente diferente da época. Primeiro que o reitor, quando eu comecei, era um americano. Bom, para quem não sabe, ele foi pai de um reitor aqui no UNB. O Holland. O pai do reitor foi meu professor, o professor Louis Holland. Aí o filho dele, Timothy, acho que é Timothy. Holland, projetou aqui. Eu não caio de problema com o UNB com ele. Eu não aguento. É só para vocês. Mas eu estudei nessa faculdade. Eu não me considero um teólogo acadêmico, tá, gente? Eu sou professor de escola dominical. Já faço isso há muitos anos, tá? Na igreja. Então, algumas vezes tratei sobre essa questão da escatologia, né? A gente tem que às vezes estuda essas coisas, né? Mas assim, a gente entende que esse assunto tem a ver com muitas coisas, tá? Muitas coisas, por que pareça. Alguns dizem, a gente vai até ver isso aqui, é uma questão de definir de fato quem você é, tá? A gente vai ver sobre isso aí. Vocês me passaram esse tema aqui, não é isso mesmo, Stephanie? Amilenismo, vocês estão estudando sobre alianças e dispensações. Bom, primeira coisa é o seguinte: existe o aliancismo, que é aqueles que defendem teologia do pacto das alianças, e existe o dispensacionalismo, são duas teologias que não se combinam. Eu faço isso aqui, tá? Então, por que milênio? Porque amilenismo. Então, nós temos várias correntes, vai falar sobre isso também. Mas a questão do milênio começa aqui. É a única passagem da Bíblia que nós temos tratando sobre a questão do milênio, é Apocalipse 20. Eu coloquei para vocês aí uma primeira questão. É uma questão de interpretação. Nós temos um problema hoje em dia muito sério. E o ambiente universitário é um ambiente que discute muito essa questão. Cada um tem sua interpretação. Então cada um tem seu modo de entender o mundo, viver e acontecer. Acontece que nós, como cristãos, não entendemos dessa maneira, ok? Nós precisamos buscar a melhor interpretação, ok? Então, cada um na sua, não existe isso. Tem diferenças no entendimento sobre a questão do milênio, tudo, essa da escatológica? Temos, mas todos têm que buscar a verdade, ok? Então, uma coisa que é muito importante a gente já dizer de pronto, é de que precisamos ser humildes naquilo que nós estamos tratando. Eu não sou doutor no assunto e nem muito menos a gente pode dizer que a minha posição é melhor do que as outras. Para mim, ela é o que me ajuda na minha caminhada, tá? Então, dentro da minha igreja, por exemplo, eu sou da igreja presbiteriana, nós temos presbiterianos que são amilenistas e temos presbiterianos que são pós-milenistas. As duas posições são bem aceitas na igreja presbiteriana. Mas geralmente, hoje em dia, o amilenismo tem sido muito forte. Vamos falar sobre isso aí. Tá? Então, parece que essa questão do milênio se tornou uma questão de teste de ortodoxia. Tá? Virou um teste de ortodoxia. Então, se você é um cara que é voltado para as coisas mais clássicas,
buscando aquilo que é da igreja mais primitiva, ou você é um cara que é mais progressista, tal. Essas ideias que hoje em dia estão na cabeça de todo mundo hoje, né? No nosso mundo hoje. Então, que critério a gente deve adotar para interpretar a Bíblia? Essa é uma grande questão. E a gente precisa ter esse cuidado, tá? Então, a questão da interpretação bíblica é uma questão muito importante, tá? Como nós devemos interpretar uma passagem bíblica como essa de Apocalipse? Bom, aí de pronto já coloquei, ó, o dispensacionalista, ele já fez de uma forma literal. 1000 anos ali é 1000 anos, tá? Existe também o pré-milenista que também veio assim, 1000 anos. Tem aliás algumas mudanças, tal, não é exatamente um ano, mas em algumas outras modelos de escatologia, mas geralmente é 1000 anos, é um tempo determinado. Então, o que seria esse milênio? É 1000 anos do reinado de Cristo na Terra. Como seria esse reinado aí? O modelo apresenta, né? Bom, mas seria correto interpretar o Apocalipse pelo literalismo? Será que é isso mesmo que tem que fazer? Então, todos nós temos uma maneira de interpretar a Bíblia. E isso aí vem dos nossos pressupostos. Todos nós temos pressupostos. Qualquer uma pessoa. Isso aí é básico. O pressuposto está presente num cientista, num técnico, num teólogo, num filósofo, na dona de casa, qualquer um. E isso daí é que vai fazer com que você crie alguns valores e entendimentos a respeito da vida, né, que a gente vive. E aí, eles é que vão determinar também nosso modo de interpretar. Então, nós temos, se os nossos pressupostos então estão errados, estão com bases equivocadas, nós vamos errar. Por exemplo, um exegeta. Um exegeta, ele pode ser um exegeta bíblico, mas ele pode ser não um exegeta não bíblico. O cara pode ser um exegeta sem ser crente. O exegeta é um cara que vai estudar um texto. A exegese é uma tarefa muito técnica, né? Mas ela pode ser usada tanto em qualquer área do estudo da ciência, né, da interpretação da linguagem, mas nas escrituras ela tem o seu valor dentro do modelo que nós entendemos das escrituras, tá? Então, quais são esses pressupostos, né? Então, se a pessoa não é crente, né, não acredita, não é cristão, não acredita, portanto, geralmente as pessoas não acreditam, que não são cristãos, né, não acreditam que Deus criou o mundo. Então, isso é um pressuposto. Então, você pode ser um exegeta. Você vai fazer uma exegese da Bíblia. Se você não acredita na criação, como é que o cara vai analisar a Bíblia em termos históricos? Isso aí foi um problema muito sério que aconteceu no passado com o liberalismo, tá? Dentro da igreja, no meio acadêmico, de modo geral, na igreja. E isso trouxe vários problemas e nós estamos sofrendo eles hoje. Por isso que tem muitos problemas na igreja que a gente não sabe lidar. Como, por exemplo, essas questões de política, homossexualismo, direitos, essas coisas todas, questão de gênero, por aí vai. Então, essas questões todas, a igreja, no dia a dia, a igreja ali local, ela tem dificuldade porque ela herdou uma série de problemas atrás que a gente não soube lidar. E aí a gente precisa revisitar tudo isso, tá? Entender o que está acontecendo. Então, esses pressupostos é que vão mudar o nosso entendimento, tá? Blaise Pascal, o farol do Blaise Pascal, né? Ele tinha essa frase aí: conhecemos a verdade não apenas por meio da razão, mas também por meio do coração. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, a questão de interpretação das escrituras, ela vai além da técnica.
Porque Bíblia não é um livro qualquer. Isso é uma coisa que o cristão não abre mão. Não abre mão. E para nós a Bíblia está aqui em cima. Aqui em cima. Agora, como que a gente vai lidar com o mundo? A Bíblia diz que a gente ia ser perseguido, que a gente sofreu por causa disso, porque a gente crê num valor que é alto. E o padrão da Bíblia é muito alto. Por isso que o mundo aí fora, eles às vezes atacam muita gente. Eu escuto CBN, por exemplo, rádio CBN. Gente, o que eu escuto às vezes na rádio CBN, me dói. Dói. Porque o que os caras falam assim, precisamos resgatar os valores do iluminismo. Muito bonito. Liberdade, igualdade e fraternidade. É muito bonito falar de liberdade, muito bonito falar sobre fraternidade, de igualdade. Mas o que é esse? Em que pressupostos esses valores estão sustentados? Você entende? Então, a questão é muito importante. Eu estou falando isso para vocês porque a gente, quando fala de interpretação da Bíblia, a gente precisa já perceber essas coisas, tá? Então, aí eu coloquei qual o pressuposto que nós temos aqui nessa fala do Pascal? O homem é incapaz de conhecer a verdade no seu coração, se o seu coração não estiver envolvido. E coração aqui não tem um sentido de sentimento ou vontade, como dizia Nietzsche, tá? Coração é o centro religioso do homem. Para o cristão, religião e qualquer outro assunto tem que ter ligado. Para o não cristão, não. Religião é uma coisa lá para você ficar lá no seu cantinho, no seu gueto. A fé cristã, ela afeta tudo nas nossas vidas, na faculdade, no trabalho, em qualquer área. A gente não tem como separar. Eu sou um crente na igreja e fora da igreja eu sou outra pessoa. Compreende? Então isso tudo afeta, tá? Eu queria falar isso para vocês, como vocês são alunos da UNB, eu queria aproveitar o gancho e colocar algumas coisas nesse sentido para vocês, para ficarem mais claro que vocês estão num ambiente muito adverso e muito difícil para vocês lidarem com a questão de fé e com os seus colegas de escola. Por isso que nós precisamos estudar muito mais. Para nós as coisas são mais difíceis mesmo, gente. É mais difícil para nós as cristãos, as coisas são mais difíceis. A gente tem que correr atrás mesmo, tem que estudar muito mais, não tem jeito. Precisamos ser melhor, não ser melhor porque queremos ser melhor que os outros, nesse sentido, para defender a fé que nós temos, né? E que os valores que nós cremos são realmente que Deus quer para a humanidade. Então, é por isso que nós precisamos ser melhores nesse sentido, tá? Então, as perguntas começam: quem sou? Deus criou o que Deus criou. Então, essas perguntas nós precisamos saber interpretar. Aí, qual é o método? Tá? Qual é o método para interpretação? Uma das coisas que a gente precisa, e aqui a gente vai começar a entrar na questão do milênio, tá? Do reino de Deus, essas coisas, que o método, a chave para a interpretação da Bíblia é Jesus. Ele é a chave, tá? Então, se a gente tudo que a Bíblia, tanto no Antigo e no Novo Testamento fala, apontam para Jesus. Como? Aí você precisa perguntar como, o que esse texto tem a ver com Jesus? Essa é a grande questão que a gente tem que estar se perguntando o tempo todo. E dentro dessa palavra, dessa questão de Jesus ser o centro das Escrituras, nós temos qual é a mensagem das Escrituras. E aí a gente começa com esses versículos que eu coloquei aí. Porque esses versículos aí, ó, que eu coloquei para vocês, Mateus 4, Marcos 1, 14, 15, Lucas e tal, são versículos que falam do início do ministério de Jesus. Vejam vocês, como é que Mateus fala? Logo no início, depois da tentação, que ele começa o ministério dele, daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrepender-se porque está próximo o reino de Deus. Esse é o evangelho que Jesus está falando. Arrependimento e o reino de Deus está próximo. Uma mensagem que para nós parece reino de Deus, reino dos céus. Então essa linguagem é uma linguagem para a época
que era compreensível, porque até João Batista falava sobre isso. Quando Jesus chegou, João Batista já tinha até preparado o terreno. Então, essa ideia de reino já é uma coisa que os judeus tinham na sua cabeça. Marcos 1,14, logo no início também, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Pregando o Evangelho. Dizendo o quê? Que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o Evangelho é central na Escritura. Então, se a gente quiser, por exemplo, entender Apocalipse, nós temos que entender o que é Evangelho. Entendeu? E dentro do Evangelho nós temos o reino de Deus, que no Evangelho Jesus fala sobre o reino de Deus e o que vem a ser o reino de Deus. Agora, gente, o que precisa ficar muito claro para a gente é o seguinte, que Jesus não chegou a ficar discutindo essas questões. Ele não foi um teólogo, ele veio para cumprir a missão dele de Messias, daquele que cumprir todas as coisas no Antigo Testamento e preparar para todas as coisas para o juízo final, onde Deus vai terminar consumar toda a história da redenção. Então, o que a gente precisa entender é que de cara, o ministério de Jesus já está envolvido com o Evangelho e dentro do Evangelho nós temos o tema do reino de Deus. Então, para um judeu que esperava uma restauração de Israel, do reino de Israel, isso ficou um pouco meio... começaram a entender de forma diferente, naquela época. Mas a gente não vai poder falar sobre isso daqui. Então, só para vocês entenderem que o centro para entender as Escrituras é o Evangelho, a mensagem do Evangelho nas Escrituras, é a parte do Evangelho. Então, inclusive eu trouxe um livro aqui para vocês, aqui, o Evangelho Reino, é muito bom, o Graham Goldsworth, o Evangelho Reino, o Evangelho Apocalipse, o Evangelho. Por quê? Esse autor aí, ele foca realmente a centralidade do reino, do Evangelho, para se compreender as Escrituras. E aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia, que existem duas perspectivas para se entender a Bíblia. Tem um X aqui. Então, nós temos o método indutivo, o método indutivo parte do particular. Esse é o método indutivo. Parte do particular. Indutivo. E nós temos o método dedutivo, que é do geral. Então, quando um parte do geral para o particular, outro parte do particular para o geral. Então, como é que isso é na prática? O particular é você pegar o texto bíblico, ver o contexto ali, fazer a análise do texto ali. E como é que é o geral? É você entender a grande narrativa. Você já ouviu esse termo, essa expressão? Sim. Grande narrativa? Como é que você resume a grande narrativa? Criação, queda, redenção, pode botar uma coisinha mais no meio aqui, consumação. Então, isso aqui, para vocês aqui, vocês têm que ter isso bem claro. Essa é a grande narrativa. Então, a gente vai, dentro dessa visão geral, também interpretar as Escrituras. Então, você pode ver no geral, por exemplo, Deus criou o mundo. Para quê? Bom, quem tem as confissões lá, né? O Evangelho confessional, o Evangelho confessional, né? Então, você vai lá nas confissões de fé, ela tem explicação. Então, aí o homem caiu. Então, essa criação que a Bíblia diz que é boa, ficou toda perdida. E aí, vai ser o quê? Deus vai fazer um mundo novo, totalmente espiritual? Ou Ele vai restaurar tudo isso? Então, vejam que dependendo do ponto de vista que você for ver, as visões serão diferentes, mas elas não podem ser chocantes, elas têm que se juntar. Então, essa questão é muito importante para a gente entender. Por quê? Porque, por exemplo, eu quando trago para vocês, eu tenho então, já desenvolvido uma metodologia para poder entender o assunto de amilenismo, por exemplo.
né? Então, a minha forma de compreender partiu a partir desse entendimento interpretativo. Tá? Só para dizer de conhecimento para vocês, só para ajudar vocês. Eu já ouvi falar em tríade hermenêutica. Aqui nós temos teologia, tá? Aqui nós temos a literatura e aqui nós temos a história. Então, para a gente aprender a interpretar isso corretamente, nós precisamos ter em mente esses três ângulos: história, literatura e teologia. Então, a gente precisa compreender a história da humanidade e especialmente a história da redenção, tá? E para poder entender a literatura. O que vem a ser a literatura? O salmo é o quê? É um texto discursivo, dissertativo, é um texto poético, você entendeu? Isso é literatura. Quem é da área de literatura aí sabe muito bem o que é isso aqui. Os gêneros literários, essas coisas todas. O exegeta tem que entender muito bem disso aqui. Entendeu? Então a exegese começa aqui. Ela começa aqui, tem um pouquinho para a história, mas quando chega aqui, se o cara não é crente, vai falhar. Compreende? As coisas têm que ser amarradas. Mas não adianta o cara ser só um historiador, entender muito história, se ele não consegue trafegar aqui. Então, nós precisamos trabalhar nessas três dimensões para entender as escrituras. Então, eu estou dando umas dicas para vocês, porque de repente vocês podem até pensar em estudar algumas coisas sobre isso daqui, tá? Para aprender um pouco sobre isso daí. Muito bem. Então, nós entramos na questão do amilenismo. O nome amilenismo já diz, por si já se autodefine. Que é contra, né? Não é a favor do milênio. Então, o amilenismo ele não entende que Apocalipse 20 está falando de um milênio de 1000 anos. Então, o nome já se autodefine, tá? E faz parte de um pensamento ortodoxo da teologia reformada, o amilenista. Tanto o amilenista como o pós-milenista. Tá? Parece que Calvino era pós-milenista. Esse autor desse livro aqui, eu trouxe, é esse cara aqui. Ele fala a posição de alguns homens, né, alguns estudiosos aqui, ó, Calvino, então tá como pós-milenista. Você pode passar aqui, ó, essa página aqui, de alguns só, né? E aí tem as posições de cada um aí, tá? Calvino, então, geralmente é visto como pós-milenista. O pós-milenismo é bem parecido com o amilenismo, a gente vai ver sobre isso daqui, tá? Então, alguns reformadores podem ser pós-milenistas, embora muitos já foram até pré-milenistas, tá? Históricos, pré-milenista histórico, tá, gente? Vamos falar sobre isso aí, que existe diferença do pré-milenismo, tá? Ou pré-milenarismo, tá? Outra expressão que tem, pré-milenarismo. Mas atualmente, muito tem acreditado no reinado de Cristo espiritual, não literal e nem fisicamente, antes da parousia, ou seja, antes da volta de Cristo. Então, os reformados, hoje, a sua maioria tem tendido a ser amilenista. Existe uma crítica quanto ao amilenismo, porque parece que não está muito definido exatamente o que ele é, ou seja, ele é só mais contra o que é o milênio. Então, ficou um negócio meio vago, tá? Mas, talvez, também, porque o amilenista quer dizer o seguinte: eu não posso concordar com o milênio. Ele quer deixar muito claro isso. Por isso que é milenista. Então, nós podemos ser até pós-milenistas e não sabemos, porque o pós-milenista ele não concorda com o milênio. Só que ele não expressa isso de uma forma tão cabalmente quanto um amilenista expressa. Entendeu? Então, muitos de nós pensamos, a maioria de nós às vezes pensamos que somos pós-milenistas. Então, os amilenistas, assim como os pós-milenaristas, tá? Interpretam os 1000 anos do Apocalipse 20 como simbólicos. A posição mais recente, geralmente aceita pelo
amilenista é que os 1000 anos refere-se ao tempo que vai desde a primeira vinda de Cristo até a sua parousia. Então, nós entendemos que o milênio é agora. É entre quando Jesus veio até ele voltar. É disso que o Apocalipse está tratando. Mais na frente eu vou colocar aqui, eu já vou adiantar para vocês, que o Hernandes Dias Lopes tem um vídeo sobre isso daí, falando sobre o paralelismo histórico dentro do Apocalipse, que ele vai, não é histórico não, é outra palavra, fugiu aqui. Ele vai repetindo, ele é ciclo. A mesma coisa vai sendo recontada, mas só que vai adiantando uma coisinha mais na frente, como fosse assim. Vai contando, Apocalipse é assim, conta uma coisa aqui, volta, conta a mesma coisa, mas adianta uma coisinha. É disso que Hernandes Dias Lopes, ele fala muito bem. Então, na verdade, ali você não tem um tempo. Então, isso aí é uma questão de interpretação, de como que você enxerga aquelas coisas, tanto de cima para baixo, como para cima. Atualmente, gente, a teologia, a hermenêutica nunca foi igual. A hermenêutica sofreu muitas mudanças desde o início da igreja para cá. Entendeu? Isso aqui, por exemplo, são coisas modernas. São entendimentos modernos. É a gente que vai, a igreja está amadurecendo. Então, a gente vai aos tempos aprendendo. Calvino e Lutero tiveram a sua forma de interpretar a Bíblia, e hoje nós entendemos que algumas coisas eles até falharam, porque eles não entenderam, ou talvez na época não fosse necessário também. Não era relevante para eles como é relevante para nós hoje. Então tudo isso está em jogo, tá? Então, assim, os pós-milenistas são otimistas, os pós-milenistas, e os amilenistas são pessimistas. Diga-se de passagem que talvez a principal diferença entre um amilenista e um pós-milenista é que o pós-milenista não acredita no milênio, mas ele é muito otimista com relação ao reino de Deus agora. Ele entende que a pregação do evangelho vai mudar o mundo, que vai alcançar toda a cultura e vai transformar toda a cultura. Então, eles são muito otimistas. Então, a posição pós-milenista era uma posição muito aceita na igreja até o início do século XX. E o que aconteceu depois do início do século XX, que começou a debandar a gente do pós-milenismo para o amilenismo? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eles falaram, como é que é isso? Porque eu era tão otimista, agora estou vendo que o homem está se acabando. E agora, com a iminência da guerra nuclear, a gente fica, o cara só apertar o botãozinho e começa a disparar mísseis para todo quanto é lugar. Então, a gente está vivendo agora um momento de tensão, não é isso? E aí, muitos pós-milenistas começaram a deixar o pós-milenismo por causa justamente dessa diferença. Que o amilenista, ele é pessimista com relação. E pessimista não é no sentido de que Deus não vai ter vitória. Pessimista com relação à cultura e o mundo que nós vivemos. Então, o amilenista, eu não creio que por mais que a tecnologia avance, o homem vai ser melhor. Não adianta. Problema de coração, né? Aqui dentro, velho. Não adianta. Não muda. Então, por exemplo, diga-se de passagem, Jesus já disse que nos últimos dias nós seremos perseguidos por causa do nome dele. Mas vem cá, só porque eu falo de Jesus, ou porque eu creio em Jesus, eu vou ser perseguido? Seria só por causa disso? Quando as pessoas, muitos acham Jesus um cara legal, que Deus é amor. Não, gente. A gente precisa entender que por trás da palavra de Jesus existem muitas coisas acontecendo, que vão acontecer. Falar de Jesus é entender que a Bíblia é a maior fonte de autoridade, já tem um problema com o mundo. E dizer que a Bíblia está relacionada a todas as áreas e que ela é autoridade sobre todas as áreas. E aí você começa a ter problema na política em todas as áreas, na ciência em todas as áreas. Então a gente vai ser perseguido porque nós vamos defender ideias bíblicas que as pessoas não vão aceitar. Não vão aceitar. Então essa é a perseguição que a igreja vai ter no final. Então já estou falando algumas coisas a respeito disso, né?
Aí eu tenho até o vídeo aqui, depois eu posso passar para o Hernandes lá falando sobre isso aí, eu posso passar para Stephanie, que ela passa para vocês. Eu pulei alguma coisa aqui? Acho que eu pulei, né? Ai, gente, me ajuda aí. Sobe mais. Acho que eu pulei o trem aqui. Pulei isso aí, vai. Precipício. Então tá aí uma frase desse Kenneth Gentry, né? Teólogo presbiteriano. Ele é pós-milenista, tá vendo? Eu sou presbiteriano e eu sou milenista, e ele é pós-milenista, tá vendo? Tem diferença. Ele diz o seguinte: aquilo que diferencia o pós-milenista bíblico do amilenista e pré-milenista é a sua crença que as escrituras ensinam o êxito da grande comissão nesta era da igreja. A cultura vai ser transformada, o evangelho mudar. Eu creio que o evangelho fez isso. Eu creio. Gente, o mundo é muito melhor hoje, por causa do cristianismo. Toda a cultura ocidental foi cristianizada. Toda a forma de pensar, de agir, toda a ciência foi baseada num pressuposto cristão. E hoje eles estão dando as costas para isso. A ciência hoje está dando todas as costas para os pressupostos cristãos. O cristianismo nunca foi contra a ciência. Pelo contrário, ele ajudou muito a ciência. E os grandes homens cientistas da humanidade eram cristãos. Ainda que eles não eram ser cristão devoto, aquele cristão, mas ele tinha pressupostos cristãos, vocês entendem? Na cabeça deles, eram pressupostos, eram cristãos. Então, isso aí faz toda a diferença. Então, nós, os pós-milenistas, são bem otimistas e os amilenistas estão mais pessimistas. Os amilenistas não acreditam que o reino espiritual de Cristo fará com que o mundo se torne cada vez melhor. Tá vendo? Como acreditam os pós-milenistas, fazendo coro com os pré-milenistas. Eu entendo da seguinte forma: Deus está agindo no mundo, seu reino espiritual, durante o período, mas que depois de deixar o mundo caminhar por conta própria, uma expressão minha essa aqui, tá, gente? Ou seja, assim como nos tempos de Noé, antes do dilúvio. Então, Mateus 24, Jesus fala sobre isso. Como é que vai ser no final dos tempos? Mateus 24, ele fala assim: ó, gente, vou dar uma dica para vocês. O final do tempo vai ser que nem nos dias de Noé. O pessoal casava e dava-se casamento, não estava nem para. Quem conhece o contexto de Gênesis até aquela parte antes do dilúvio, as escrituras sagradas é muito claro daquele contexto. Era um contexto de imoralidade e depravação total, e as pessoas não estavam nem para Deus, nem aí para Deus. Poder se casar e dar-se em casamento, e as pessoas viviam por conta para ter sucesso. É o mundão que nós estamos seguindo hoje. É para ter sucesso, para alcançar as coisas e ter as coisas e pipipapá. É isso. É esse mundão que nós estamos seguindo. Isso daí só vai piorar. Então, você tem um avanço tecnológico, uma melhora na saúde e todas as coisas, mas o campo moral vai se degradar porque vai se perdendo o pressuposto cristão. É assim que o meio amilenista enxerga as coisas. Enquanto os pré-milenistas e dispensacionalistas acreditam no reinado físico de Cristo durante o período aqui na Terra, enquanto os pré-milenaristas e os dispensacionalistas acreditam no reinado físico de Cristo durante o período aqui na Terra, antes do juízo final, né? Nós não acreditamos assim. Outra coisa, as duas ressurreições de Apocalipse 20, agora alguns apontamentos estou colocando, que lá falam em duas ressurreições, referem-se respectivamente à ressurreição espiritual. Existem os amilenistas que pensam um pouco diferente, aí eu não vou poder entrar nesses detalhes, porque ele está falando de uma ressurreição espiritual para aqueles que estão lá já no trono, mas aí eu prefiro o Hernandes Lopes falar sobre esse ponto de vista aqui. A primeira ressurreição é espiritual, é agora, quando a gente tem um coração transformado pelo poder do Evangelho. É essa a ressurreição espiritual. Quando Paulo fala em Romanos 6, considerai-vos mortos para os pecados e vivos para Deus. A gente viver como se já tivesse ressuscitado. Isso é essa forma que ele fala lá em Romanos 6, Paulo fala. A gente deve viver esse mundo, como é que eu vou viver como se fosse ressuscitado? Porque é a realidade espiritual que nós temos hoje.
entendeu? Então a ressurreição espiritual, tá? E depois nós temos a ressurreição física. Ora, se temos a ressurreição física, para que ter a ressurreição física para um mundo que não vai ser restaurado? Só para a gente ter corpo, vou ficar vagando pelo universo? Vamos fazer o quê? No mundo espiritual, vamos ter corpo para quê? Então, existe... então, eu creio assim, que Deus vai restaurar toda a criação. E nesse último filme que o Tom Cruise fez aí, que eu não sei o nome agora, se vocês devem se lembrar, Maverick? O último que você fez agora, foi esse, Maverick? Foi top pegando, você já contou? Maverick, isso. Ele foi entrevistado lá, começou a falar sobre as questões dele, o pessoal perguntando para ele, ele falou, gente, para que tem as estrelas? Como é que para a gente poder explorar o espaço, mas como é que a gente vai crer em Deus? Ele começou a questionar esse negócio de Deus. Eu diria para vocês o seguinte, gente, vocês imaginem só como Deus restaurar todas as coisas. O espaço de Deus, na verdade, é infinito. Ou você acha que é uma parede no final, que não acabou aqui as galáxias, a gente não tem como passar para lá? Não existe. Como cientista maluco, eu penso dessa maneira, sou cientista. Você vai ter a eternidade para visitar um mundo que não tem fim. Você imagina. A coisa até meio maluca para a cabeça da gente. Porque a gente tem uma vida tão finita, né? Daqui a pouco a gente vai morrer. Eu estou com o meu cunhado no hospital, lá, doença de Levi, está com os dias contados, né? É um cara com 60 e poucos anos. Então, aí, puxa, mas é disso que a Bíblia está falando. Então, o cristão, então, o amilenista, ele é otimista nesse sentido. Ele é pessimista com relação a esse mundo que nós temos, né? Que as coisas não vão melhorar. Depois do iluminismo para cá, o trem descambou de jeito. Descambou mesmo de jeito. Não teve jeito. Então, eu trouxe para vocês a Bíblia de Scofield. Vamos falar um pouquinho sobre o dispensacionalismo, porque eu preciso falar rapidinho. O dispensacionalista é um sistema teológico, tá? É um sistema teológico. E o dispensacionalista, ele é contra o aliancismo. Ele não é a favor. Não tem, a teologia dispensacionalista não casa com a teologia aliancista. Não casa. E creio no milênio literal, né? O dispensacionalista, muitas das profecias que estão na Bíblia, para ele, são literais, tá? Aquilo que foi dito vai de fato acontecer. E é um sistema teológico novo, recente, surgiu no século XIX, tá? Eu coloquei na Inglaterra, tá? Então, a Bíblia de Scofield da Igreja Batista Regular. A Igreja Batista Regular é uma igreja dispensacionalista, ele se difundiu muito com a Bíblia de Scofield. A Bíblia de Scofield foi um veículo que eu mesmo lia na época, e como eu não conhecia, realmente eu fui influenciado pelo dispensacionalismo. Então, no início da minha fé cristã, eu acreditava em muita coisa do dispensacionalismo, tá? Que eu não conhecia. Então, o sistema mais adotado, respeito os dispensacionalistas, tá? Respeito, mas realmente são duas posições bíblicas que não encaixam. E tem mais, alguns dispensacionalistas, não sei como é que vocês veem lá, mas eles são aguerridos contra os aliancistas. Então, eles são literalistas na interpretação das promessas. Por exemplo, em relação a Abraão e a Davi, haverá 7 anos de tribulação na terra. Então, a promessa a Abraão, que realmente vai ser Israel será uma grande nação e que Deus vai restaurar depois Israel e vai governar realmente o mundo de Israel, entendeu? Essas ideias assim, quando o amilenista não, o novo Israel é a igreja. O dispensacionalista não acredita que o novo Israel é a igreja, tá? Não acredito, é diferente. Então, portanto, a igreja não é a continuação de Israel, nem o reino de Deus está presente, tá? O dispensacionalista não acredita que o reino de Deus está presente.
Então, o pós-milenista acredita que Deus está presente. O pré-milenista, em algumas coisas, o chamado pré-milenista histórico, que tem uma divisão entre os pré-milenistas, eles acreditam no reino de Deus, tá? Mas as linhas mais parecidas são os pós-milenistas e o amilenista. Então, o dispensacionalismo é mais do que um ponto de vista a respeito da volta de Cristo e a tribulação. É um sistema inteiro de teologia, no qual a escatologia é apenas uma parte. Além disso, é um método de interpretar a Bíblia, tá? Assim como o aliancismo é um método para o amilenista. Então, o aliancismo mostra como que as coisas se juntam, se unem na grande história bíblica, na grande narrativa. Então, o aliancismo ele tem um pressuposto para se interpretar a Bíblia. O dispensacionalista tem um outro pressuposto. Então, por isso que eu falei daquelas coisas que eu disse para vocês. Então, a dispensacionalista divide a grande narrativa em 7 períodos. Aí, ó, o homem inocente, o homem sob a consciência, o homem em autoridade sobre a terra, o homem sob a promessa, o homem que sob a lei, o homem sobre a graça e o homem sob o reinado pessoal de Cristo. Então, o amilenista, não, existe dispensações, mas não no sentido que o dispensacionalista acredita, tá? Dispensações que o amilenista vê é o seguinte: é como que Deus vai progredindo a história da salvação até chegar em Jesus, nesse sentido. Então você vem o tempo de Israel sem o governo, formação do povo, depois vem Israel sob governo, aí vem Davi, depois vem Israel sob o movimento profético, tá? Então são fases que vão, e depois você vê Israel no exílio, e aí chega Jesus. Então, são como que Deus vai trabalhando na história, dispensações nesse sentido, mas não no sentido do dispensacionalista, é outro sentido. Esse aqui é aquele texto em que Nicodemo se encontra com Jesus, e então Jesus diz para ele que é necessário nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a pessoa vai nascer de novo quando? Quando ela crê. Quando ela crê? Quando o Espírito Santo vai, se chama ele e fala, ó, e aí a pessoa é transformada pelo poder do Espírito Santo. Então, esse é o nascer de novo. Então, esse nascer de novo é a característica para alguém entrar no reino. É assim que entende o amilenista, o pós-milenista, é assim que eles entendem, tá? Então, o reino de Deus, primeiro precisa haver mudança no coração, né? E essa mudança é exercida pela ação do Espírito do homem, do Espírito de Deus no homem, tá? E aí, ó, nós temos esses textos todos aí. Esse texto aqui de Colossenses 1:3, por exemplo, fala sobre a realidade do reino como algo presente, não futuro, embora de modo espiritual. Colossenses 1:3, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. É disso que ele está falando. Então, a realidade do reino tem vários textos, eu coloquei só alguns aqui, ó. Outro aqui, 2 Coríntios 5:17, e alguém, se está escrito, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eles fizeram novas. Isso aqui já falando da nova criação, a nova criação no reino, tá? Então, isso é o que os teólogos chamam de escatologia realizada, o reino já, tá? E essa expressão ela foi cunhada por esse camarada aqui chamado George Weldon Led, que eu falei para vocês, da escatologia realizada, tá? Ele é naquela lista do livro lá fala sobre ele é pré-milenista, pré-milenista histórico. Pré-milenista histórico. Ó, o pré-milenista histórico não concorda com muitas coisas do dispensacionalista, hein? Ele não é bem igualzinho não, mas eles acreditam no milênio, sim.
Então, esse cara, George Weldon Led, acredita no milênio. Eu fiquei pasmado. O cara é muito bom de teologia. Entendeu? Muito bom. Então, aí eu coloquei esse texto de Hebreus, que ele fala sobre o Antigo Testamento, são sombras do que haveria a acontecer. Tá? Então, eu vou resumir aqui para a gente não perder muito tempo na leitura, nosso tempo está acabando. Então, assim, o que acontece? Essa é uma grande questão. Existem duas linhas de aliancista, tá? Tem um aliancista que acredita no pacto de obras e um aliancista que não acredita no pacto de obras, que sempre houve o pacto da graça. Tá? Calvino defendia essa ideia. Tá? E os teólogos reformados, de modo geral, acreditam. Mas tem teólogo reformado que não. Tá? O que acontece? Existia um pacto das obras. Que Adão, ele tinha apenas que obedecer. Tinha que apenas que obedecer. O que Deus colocou diante dele não foi uma questão de fé, que ele tinha que crer, apenas obedecer, porque ele não estava sob o pecado. Ele tinha plena livre-arbítrio total. Não livre agência, como a gente fala hoje. Nós não temos livre-arbítrio hoje, nós temos livre agência, ou seja, nós somos livres dentro do pecado. Ou seja, o pecado nos faz ficar preso, nossa liberdade está aqui dentro de ação. A gente não consegue dizer não ao pecado por conta própria. Deus tem que fazer algo por nós. Livre agência é isso. Você tem liberdade, mas é limitada. Na verdade, não é total. Adão não. Adão tinha liberdade total. Então, o que acontece é que Israel, no Antigo Testamento, ele vive numa tensão. Ele vive numa tensão de ser esse Adão que tem que cumprir lei, e na tensão de ser o reino de Deus na terra. Entendeu? Essa é a grande tensão. Porque o que nós temos no Antigo Testamento, o que é necessário para ser reino? Para ter um reino? Você tem que ter um rei. O que mais? Você tem que ter o povo. O que mais? Tem que ter a terra, o lugar e a lei. Deus, povo de Israel, Canaã e a Torá. Então, toda essa ideia Israel vive, só que ele não entendeu que o que Deus ensinou estava sempre para o futuro. Essa é a grande questão. Mas nós também vivemos nessa tensão. E é assim que a Bíblia escrever. É assim que a gente vê a tensão de que o reino já está presente nos nossos corações, Deus está agindo em nós, governando a sua igreja aqui. Cristo está sentado. Não foi isso que aconteceu com Estevão quando foi apedrejado? Ele viu Jesus sentado diante de Deus lá governando. Então Cristo está governando. Então o reino de Deus já está presente. Deus está governando o mundo. E Ele está presente no nosso coração. Então quando ele fala que Satanás foi acorrentado, eu estou pulando aqui, está falando justamente porque ele não tem mais o poder de fazer o que quiser aqui, porque Deus está agindo nos corações. Bom, esse é o conceito do reino de Deus já, agora. Eu espero que tenha sido isso que vocês tinham pedido para mim, para eu falar aqui, né? Então, nós vemos essa questão do reino como uma sobreposição de eras. Nós vemos uma tensão de eras. Uma era presente e uma era futura que já está presente. Lucas 9, tem um texto interessante em Lucas 9, que Jesus fala assim: alguns que estão aqui não vão morrer sem ver o reino de Deus. Jesus falou, está lá, Lucas 9. Depois vocês, porque eu
Acho que eu anotei aqui, não sei se eu anotei aqui. Não vão morrer sem ver o Reino de Deus. Ué, ele falou para aquelas pessoas que estavam ali. Aí o que aconteceu logo depois? Vocês lembram dessa passagem? Transfiguração. Monte da Transfiguração. O que aconteceu no Monte da Transfiguração? Se revelou. Estavam os discípulos Pedro, Tiago e João, Jesus, Moisés e Elias, representando, alguns falam, né, leis, profetas, graças, coisas todas, né? Tem outras que vão interpretar, né? Tá, gente? Isso aí é uma interpretação mais, digamos, clássica, digamos assim. Tá? E aí, o que acontece? Vem uma voz do céu e diz: Esse é meu filho. Este é o meu filho, a ele eu vou ouvir. Gente, para mim aquele texto é como se fosse assim a coroação de Jesus. É assim que eu vejo. É o centro ali. Jesus não falou que vai ver o reino de Deus? Pedro, Tiago e João viram ali Deus coroando Jesus. Esse é o reino. Esse é o reino. Então, você vê então o mundo natural e o mundo sobrenatural ali, naquela dinâmica todinha. O já e ainda não, o espiritual e o reino sobrenatural e o reino natural, simultaneamente. Então o milenarista, o milênio agora, porque o reino já está presente, a luta agora é como devemos viver nessa tensão entre o já e ainda não, é essa que é a questão, né? E as alianças são desenvolvidas pelo Senhor de maneira que pudesse chegar a uma aliança superior, que Hebreus está falando lá, sobre essa aliança. Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente quanto ele também mediador superior à aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, a aliança é básica para se entender as Escrituras, é disso que Hebreus está falando. Aí tem um livro só sobre isso, gente. Faça favor, depois aí, E aí é uma teologia bem presbiteriana, digamos assim, esse livro. Vocês já vão pegar um livro aí um pouco mais, digamos, presbiteriano. É o teólogo reformado da igreja, porque a igreja reformada não é só o presbiteriano que quer ver se não, tá, gente? A igreja reformada, de modo geral, ela é ou pós-milenista ou amilenista, tá? A igreja reformada, ou é pós-milenista ou é amilenista, seja presbiteriano ou não. Então, o anglicano, John Stott e por aí vai, tá? N.T. Wright e outros mais aqui que não estou lembrando de cabeça. Francis Schaeffer era presbiteriano. Mas hoje em dia você vê o Iago Martins, por exemplo. Iago Martins, o nome dele, né? É isso. Ele tem um negócio lá de um Francis Schaeffer, alguma coisa assim, instituto, o que é? Instituto Schaeffer. Você vê que o cara é um batista, mas deu um nome para o instituto dele de um presbiteriano. Então ele fala, Hebreus fala sobre essa questão das sombras, que o Antigo Testamento são sombras. E é isso que o israelita não tinha entendido. Então, o tema das alianças é importante para entender como Deus desenvolveu o seu plano de salvação ao longo das Escrituras. Tá? Francis Schaeffer dizia que o cristianismo é muito mais que religião. Até botei aqui no final. Ele dizia que é a melhor das filosofias. O cristianismo é muito mais, gente, que tudo isso. E hoje nós somos acusados, principalmente pelos progressistas, e o cristianismo trouxe muitos problemas para a humanidade. Cabe a nós explicar para eles que é totalmente o contrário. Apesar de todas as coisas que Deus, homens fizeram em nome de Deus, isso é outra. Ou se o Papa fez em nome de Deus, o não fez em nome de Deus, o cara fez atrocidades, cara, isso é outra história, mas isso não é cristianismo. Você não pode dizer que isso é cristianismo, porque os caras pegam, juntam tudo, põem dentro da caixa e falam, isso é cristianismo. Não, isso não é cristianismo. Você não conhece cristianismo. O fato de pessoas falarem em nome de Deus não quer dizer que ele está falando de cristianismo, velho. Agora, o cristianismo, ele mudou muito toda a nossa estrutura
mundo hoje é mais justo por causa do cristianismo. Vocês imaginem o mundo sem o cristianismo. O que seria o mundo hoje? Você pensou? Volta lá aos romanos. Tira toda essa história de salvação, de redenção, de tudo. Como é que você acha que esse mundo ia seguir? Com aquela filosofia grega clássica, que Nietzsche queria voltar atrás, queria retornar aos pré-socráticos para restaurar, para poder o mundo seria muito melhor. Será que não seria melhor para aqueles caras? Nossa tarefa como cristão é mostrar a verdade. É por isso que eu volto a dizer para vocês, nós seremos perseguidos por causa dessas ideias que a gente tem. Por causa disso. Por isso vamos ser botados para escanteio. Gente, eu acabei. Alguma pergunta sobre esse tema? Faltou alguma coisa? Gente, não dá para falar, é muita coisa para falar, né? Assim, só uma pergunta. Então, só na visão da ressurreição, então, os que acreditam que as duas são espirituais, então não haveria uma física, né? Na qual questão das ressurreições. Mas de qual? Isso. Isso. O ministro, a ressurreição, ela é espiritual agora. Quando você assim, entrega a sua vida para Jesus, você é transformado pelo poder do Espírito Santo, mas você vai ter parte do reino. Então essa é a ressurreição. Você já deve considerar ressuscitados. Ó, Romanos 6. Gente, só para vocês não terem dúvida sobre isso aí que eu estou falando. Se alguém não viu esse texto, está aqui, ó. Romanos 6, versículo 4. Como Cristo é ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus, assim também andemos nós em novidade de vida. Mas na frente fala, versículo 11: assim considerais mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Tem mais um outro aqui, cara. Cadê, gente? Que fala que nós estamos. Tem mais um outro que fala que nós já estamos, dizemos, como já ressuscitados. Eu acho que não é aqui, não. Eu acho que é em Colossenses 3. Então, Colossenses 3, de 1 a 4. Eu acho que é Colossenses 3. Fala. É aqui que fala. Que a gente. Portanto, aqui, 3 mesmo, Colossenses 3. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo. Ué, como assim? Se fosse ressuscitado juntamente com Cristo. Está vendo? Então, a teologia paulina ele leva a entender que nós já somos ressuscitados. Espiritualmente. Porque não fomos ressuscitados, não morremos. Então é espiritual, gente. Né? Então, pensar na coisa lá de alto, tal. Então, a gente deve se considerar ressuscitados. É assim que... Se eu conseguir responder essa pergunta? Mas vai haver uma física futura ou não? Sim, vai haver uma física. Vai haver a posição milenista, pós-milenista também vai ter uma ressurreição física e restauração de todas as coisas. O senhor chega àquela questão de Apocalipse 23, quando ele fala que lançou no abismo, né? Lançou no abismo, fechou e pôs no seu sobre ele, para assim que as nações até que terminassem os 1000 anos e tal. Ele dá toda essa ênfase, né, de fechou, pôs um selo e faz questão de falar, né, para assim impedir o de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. O senhor falou que Satanás já está acorrentado, preso, né? Jesus falou isso. Sim, e verdade. Nem é etapa a palavra que usa em algumas traduções. Mas aqui em Apocalipse 20, ele fala como se ele não estivesse preso. E em Apocalipse 12, 9, ele fala, né, que o diabo no mundo dentro da nação, ele fala, né? O grande dragão foi lançado fora, ele é antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana o mundo todo. Tá, qual versículo aí? Apocalipse 12, 9. 12, 9. É o que eu falei para vocês. É o que eu falei para vocês que o Hernandes Dias explica que Apocalipse ele faz assim, ó. Parece que ele volta a história. Não é linear, né? Não é linear. Aí, por isso que você vê 12, 9 aí, você vê. Não pode pensar de forma linear. Se você for pensar de forma linear, você vai interpretar errado. É aí que é jogado. Muito bom. Esse livro aqui do Evangelho, o Reino, passei para vocês. Do Leste? Capa do
preto, capa preta. Do capa preta. ali, ó. Esse cara aqui, ó, o Evangelho no Apocalipse, ele também explica sobre isso. É muito bom disso, cara. Aqui são 3 livros em um. Então o poder de Satanás está limitado, no caso. Está limitado. Ou seja, ele faz coisas. Ainda. Assim como Deus falou com Jó, pode fazer, mas só até aí. Sempre sob a bênção de Deus. Não, mas só que isso aconteceu quando? Quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. Entendeu? O Espírito Santo não estava assim, como está agora com a vinda de Cristo. É outra. Seria uma espécie de dispensação. Mas não da forma como a dispensação recebeu. Entendeu? Uma outra era, que nós chamamos que seria o milênio, na verdade. Então, para o medista, então, a gente tem que ler o livro do Apocalipse de forma linear. Não linear. Ok. Ela volta e vai. Aí avança um pouquinho até chegar. Ela volta, depois avança um pouquinho, volta, avança um pouquinho até chegar no fim. Aí por isso que às vezes aqui está a mesma coisa de forma diferente. Se a gente for pensar que na história da igreja Deus sempre rememorou as pontos fundamentais que ele tinha, né? Faz sentido. A gente tem um desafio também para só de crescer e se prossegue. Principalmente isso que o senhor já falou, ele vai. Estou se brincando. A teologia da aliança é uma teologia progressiva. Deus está fazendo aliança e vai aumentando o leque. Você aqui só vai falar de reinado e de rei com Davi. E Davi se torna no Antigo Testamento, você lê os Salmos, tudo, uma referência para a lei. Se você lê os livros históricos de reis e crônicas, Davi é a referência. Ele é o homem segundo o coração de Deus, era o rei segundo. E ele é um tipo de Cristo. Então, nós temos na Valencismo a chamada tipologia, que não é a mesma coisa de alegoria. Diferente. E tipologia não é só para pessoa, mas para situações. Então, Davi era um tipo de Cristo. Mas no Antigo Testamento nós temos uma tipologia do reino, que é Israel. Uma pessoa. E nós temos tipologia de situações que aconteceram lá em Israel que se cumprem com isso. Você quer ver uma história interessantezinha? Para a gente ver assim, entender um pouco de tipologia. Jesus está voltando, está indo contra uma viúva de Naim. Por essa história da viúva de Naim, a viúva tem marido, viu? Não tem nada. Por que não viúva? Naquela época o negócio complicado, não tinha INSS, não tinha nada. E perde quem? O único filho. O único filho. Ali Jesus faz algo interessante. Ele traz à vida o filho daquela mulher para mostrar que Israel não fez isso. Entende? Então, o Antigo Testamento é um tipo. Jesus faz coisas que Israel não fez e às vezes Israel acontece coisas na história de Israel que em Jesus ela é contada de forma diferente. É interessante, velho. É muito doido. A Bíblia é muito louca. Eu acho que o Andrew White ele utiliza a questão do sofrimento, ele coloca o sofrimento como uma questão dessa diferenciação entre os reinos. E ele faz um paralelo com a questão de Davi, aquele momento que ele está no auge e no momento de queda, né? De decadência, né? Como se fosse um paralelo com o Cristo, um momento de auge, né? Aí a gente consegue fazer um paralelo com os textos de Salmos, né? Sim. Faz sentido. Sim. Eu tenho uma dúvida assim, mas é só para entender como os nomes se enxergam, né? Em Apocalipse 24, pergunta: vi também tronos e neles sentaram-se aqueles dos quais foi dada autoridade para julgar. Aí em Mateus 19, Jesus fala, respondendo isso, acho que é para Pedro. Vou pegar aqui o texto. Isso, aí
Jesus responde para Pedro assim, né? Em verdade que lhes digo, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí eu queria saber tipo, como, porque aqui ele fala que vai sentar nos tronos que tem autoridade para julgar no milênio. Eu queria saber como a visão se enxerga isso, tipo, se vai ter isso. C.S. Lewis fala desse assunto tão como brilhante nas Crônicas de Nárnia. Quem é Pedro, Lúcia, Edmundo e Suzana? Reis e rainhas de Nárnia. E o leão chega e diz assim para eles: uma vez reis e rainhas de Nárnia, para sempre reis e rainhas de Nárnia. Lembra esse momento, né? Viu? Na história? Para sempre reis e rainhas de Nárnia. Na verdade, nós já somos reis e rainhas. Esse mundo deve ser julgado por nós. Nesse sentido. Agora, só que isso é um sentido espiritual. Nós precisamos, e isso vai acontecer de uma forma mais para frente, de forma concreta no futuro. Entendeu? Não é assim que a gente enxerga. Então, o cristão tem os recursos para poder falar de justiça para o mundo. Não, olha gente, esse negócio de justiça social é um negócio que a gente precisa não confundir as coisas. O evangelho não é justiça social. Quando diz, a Bíblia diz que o Espírito veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa justiça não é justiça social. Mas nós precisamos fazer justiça social. Não é a mensagem principal da igreja. Tem gente que está confundindo coisas. Justiça social não é a missão principal da igreja. A missão principal da igreja, pelo menos do ponto de vista milenista, pós-milenista, a missão principal da igreja é pregar o Evangelho de Jesus. Essa é a missão. Agora, nós precisamos também agir como o Stott, ele dizia no livro dele que eu li, acho que foi Efésios, fala sobre ser sal da terra e do mundo, que essa característica de ser sal é para não deixar a carne apodrecer. Essa é a característica de sal. Então, aí ele fala, a missão da igreja é não deixar esse mundo apodrecer. Então, esse mundo não está pior por causa da igreja. Porque a igreja que está fazendo com que esse mundo se deteriore completamente. Ela ainda está freando essa carruagem que está indo adiante. Só que isso aí vai chegar no tempo, esse ponto de vista do ministro, que vai piorar no final, por isso que o ministro é pessimista. Ele vai piorar, que nos tempos não vai ter mais jeito. Não vai ter mais correção. Aí Deus vai fazer o julgamento assim como fez no tempo de Noé. Viu de novo, Deus vai fazer o juízo dele. Então, no final, é que vão acontecer coisas, tribulação, vai ser bem lá no final. Porque a gente está vendo essa perseguição que tem hoje com os cristãos, ainda não é a tribulação. Isso é uma coisa para nós que é muito lá para frente. Quer dizer, esse mais pode ser logo amanhã, depois. Por que isso pode acontecer? Imagine só, é porque a gente às vezes pensa que as coisas podem ser tão distantes. Mas vamos supor que realmente o Putin resolva chutar o pau da barca e começar uma guerra mundial. O que vocês acham que vai acontecer com esse mundo? Gente, vai ser uma convulsão mundial que a gente não sabe o que vai dar para controle do sistema. Quem depois vai conseguir controlar e reorganizar tudo isso? Como que vai ser? Então as coisas podem mudar de uma hora para outra sem perceber. Então, ele percebe se é uma coisa tão distante, não. Está bem perto da gente. Então ele não sabe, cara. O negócio é complicado. É por isso que Jesus não nos consegue saber tempo, nem era, nem nada. Porque tu sabe. As coisas estão acontecendo a qualquer momento. Pode ser muito rápido. E aí depois desse start, os treinos começam
uma série de coisas para acontecer.